não é? Como a gente tinha já programado, desde o encontro passado, antes do feriado, vai ser um encontro no qual nós vamos concluir, pelo menos, uma discussão conceitual sobre estudo de caso, tá? Por que eu digo que é conceitual? Porque eu vou solicitar, ao final dessa nossa aula de hoje, uma atividade ainda em torno do estudo de caso, tá? Então, assim, antes de falar do estudo de caso propriamente dito, eu queria aqui com vocês perguntar se todo mundo já postou lá em trabalho a AV1, na ferramenta trabalho. Pode falar, gente. Não, pode falar, vamos falar. Alguém não postou ainda? É só para quem não fez a ainda prova, não postei, professora. Não? Tá, legal. Mas, assim, quem não postou, posta e lembra que para que seja postado só um da equipe, tá? Para que Isso não é haja... só para quem não fez a prova, não é isso? Não, é para todo mundo. Mas a gente não já entregou? Eu vou explicar. Então tá. Professora. Eu perdi essa explicação. Tá, eu vou explicar. Oi. Até que dia mesmo, que eu esqueci? Menina, eu acho que até dia... Não sei se até dia 26 eu não estou aqui com ele anotado. E para eu entrar aqui no Uniforme Online, né? Alguém pode entrar aí? Deixa eu ver aqui, vou entrar aqui e vou ver, só um minuto. É até dia 23 que falaram. Até o dia 23, até o dia 23. Tá? Obrigada. Até o dia 23, de nada. Tá? Então, assim, Joyce, eu vou te explicar, porque eu comentei no encontro passado que nós teríamos a nossa avaliação, qual foi o problema, né, que aconteceu com esta nossa turma, tá? Foi o seguinte, vocês fizeram realmente o trabalho, não é? E vai ser o mesmo trabalho, eu só quero que vocês colhem, né, lá, disponibilizem na ferramenta trabalho aquele arquivo, só um, tá? Porque vocês já me entregaram impresso. É porque tanto o trabalho de vocês quanto a prova ficou na minha sala na Unifam. Então, eu não tive mais acesso, né? E aí, depois a gente conversando aqui na aula, primeiro, não seria justo vocês fazerem um novo trabalho, né? Segundo, eu e todos os professores da Unifam, né, redimensionamos o nosso processo avaliativo por conta de tudo isso que nós estamos vivenciando, né? Nós estamos hoje vivenciando uma configuração que é nova para todo mundo, não é? E aí, eu lembro que vocês comentaram no encontro passado o seguinte comigo, Grace, olha, não é justo, né? Acho que essa turma mesmo chamou atenção, nós fazemos uma outra AV1. Não é, porque nós já fizemos, tá? Então, assim, o trabalho, ele não vai mais ter a pontuação de 5 pontos, ele será um trabalho que a pontuação dele é de 10 pontos, e aí vocês postam lá na ferramenta, né, o mesmo trabalho. Certo, Joyce? Certo, agora eu entendi. Obrigada. Pronto. Então, não é novo trabalho, é o mesmo. Certo? Então, até o dia 23, para vocês postarem. Eu só peço atenção para que vocês não postem duplicado, né? Porque às vezes um colega posta, o outro já postou. Então, verifiquem isso. Tá bom? Então, podemos continuar, então? Alguma dúvida com relação à AV1? Eu até anotei aqui, né? Falar sobre a AV1. Podemos prosseguir, então, sobre o estudo de caso? Tá. No nosso último encontro, que foi antes do feriado, então já faz um tempo que a gente não se vê aqui, né? Nós começamos uma discussão sobre o estudo de caso, né? Que é uma metodologia hoje muito utilizada no campo da psicologia e que vocês já têm acesso, né? Por conta dos estudos de casos ou estudo de caso clínico, tá? Nós até comentamos aqui na aula que o estudo de caso clínico, ele se assemelha ao estudo de caso acadêmico-científico,
em algumas medidas, tá? A primeira delas seria qual? Quem é que poderia aí comentar comigo? Para relembrar aquele nosso encontro lá, anterior à quinta-feira passada. Né? Quem poderia aí dizer? Bom, vamos pensar ainda no caso clínico, tá? E que, nesse caso, também não tem diferença do estudo de caso acadêmico-científico. Para se constituir enquanto um caso clínico, você precisa ter uma característica específica. Qual seria ela? Quem lembra? Hein? Gente, Campo, eu estou aqui. Quem lembra? Tem que se destacar diante dos outros casos. Legal, ou seja, não pode ser qualquer paciente que eu esteja atendendo, não é? Para você desenvolver um estudo de caso, ele tem que se destacar em que medida? Foi ótima essa observação. Mas tem que se destacar em que medida, gente? Ele tem que ser um caso clínico que ainda é tipo como fosse uma descoberta, no sentido que fosse algo diferente. Eu poderia usar a palavra anormal? Não. Ótimo você ter dito isso. No campo da psicologia, nós não podemos usar, ou pelo menos devemos evitar, essa expressão de anormalidade e de normalidade, né? O que a gente pode, como é que a gente pode caracterizar ou adjetivar um estudo de caso que tem a ver com isso que vocês disseram, tá? Letícia está dizendo aqui, talvez o inusitado. Eu prefiro dizer assim, olha, e a gente viu aqui, é aquele caso que ele tem peculiaridades muito próprias, que fogem, né, a casos, ou fogem a características de casos semelhantes, tá? Então, é um caso peculiar, não é um caso, entre parênteses, ou entre aspas, tá, corriqueiros. Não é um caso corriqueiro. Por isso é que eu comentei com vocês. Por exemplo, na educação continuada, você vai ter lá a apresentação de casos clínicos, mas nem todo paciente pode se constituir enquanto um estudo de caso clínico. Por quê? Porque há alguns pacientes que eles não fogem, né, àquelas circunstâncias semelhantes, né, resguardadas, aí é bom que a gente diga, né, que fique muito claro, resguardadas às singularidades. Tá? As singularidades, elas permanecem e permanecerão sempre, tá? Porém, há no caso, né, que você vai constituir, enquanto estudo de caso clínico, uma peculiaridade que vai exigir de você esse estudo. E aí, essa é a primeira característica, e quando a gente pensa no estudo de caso acadêmico-científico, da mesma forma, tá? Ele também tem de ser um fenômeno peculiar, que traz peculiaridades distintas daquelas circunstâncias semelhantes à que eu estou pesquisando, tá? Então, peculiaridade, primeira característica. No entanto, quando a gente pensa no estudo de caso clínico, né, há outro elemento que é determinante para o uso dessa metodologia. Qual seria esse elemento, outro determinante para o uso dessa metodologia? Aí eu queria que vocês ligassem o microfone e falassem. Ai, caiu aqui o negócio. Logo na hora da gravação, gente. Digam lá, foi o vento ali na cadeira. Hein? Qual é? Bom, no caso clínico, a gente já viu uma característica, tá? E a outra, por que ele é necessário? O que marca também o caso clínico? Além disso. Turma, câmbio. O caso clínico, vou lembrar, tá? O caso clínico, ele vai exigir de você uma intervenção.
Então, você também vai fazer, né, um estudo de caso clínico, por quê? Porque você, claro, né, está atendendo, né, aquela pessoa, né, paciente, sujeito, o indivíduo, né, ou o grupo, tá? E aí você vai precisar intervir, tá? E para intervir, nesse caso tão peculiar, você vai precisar desenvolver, né, realizar um estudo de caso, tá? Então, uma outra característica de estudo de caso clínico. Duas já, tá? Ele tem que ser marcado por uma peculiaridade, por uma especificidade que foge ao mais comum e que ele só existe, né, porque você vai intervir, tá? Quando a gente pensa na metodologia de estudo de caso, né, no contexto acadêmico-científico, isso vai se diferenciar um pouco. Por quê? Porque no contexto acadêmico científico, eu necessariamente não preciso intervir, tá? Então, assim, ele tem a característica, né, no estudo de caso acadêmico-científico, de também ser peculiar, né, trazer algo que não é muito comum, porém, nem toda pesquisa acadêmico-científica que se constitui enquanto um estudo de caso, tá, ela exigirá uma intervenção. Deu para entender, gente, essa diferença entre o caso clínico e o caso acadêmico-científico como metodologia? Ou não? Alguma dúvida com relação a isso? Não? A gente pode prosseguir? Bom, eu vou dar um exemplo, tá? Depois eu vou dar outros exemplos, mas eu vou dar um exemplo agora que está próximo a mim, recente. Eu tenho uma colega, né, da Unifor, professora, que não é da psicologia, mas ela está fazendo um estudo de caso, né, sobre protagonismo infanto-juvenil, lá no contexto... Ai, sim, Aloy, foi passado algum texto sobre o estudo de caso? Não, só tem os slides, tá certo? E eu vou pedir uma atividade para que vocês façam uma leitura, tá bom? Então, depois eu volto a isso. Então, essa minha amiga, ela está fazendo uma pesquisa sobre o estudo de caso, extremamente interessante, tá? Sobre protagonismo infanto-juvenil, a partir, né, da Fundação Casa Grande, lá de Nova Olinda. Eu não sei se vocês conhecem, se eu já comentei sobre a fundação com vocês, ou se vocês já ouviram falar. Alguém já ouviu falar na Fundação Casa Grande? Lá de Nova Olinda, que fica lá no Cariri? Não? Gente, olha, já ouviu falar, Letícia? Podia fazer aqui um comentário com a gente sobre o que você ouviu falar sobre a fundação? Hã? Liga o microfone, amor. Ah, mas não aprofundou. Tá, legal. Então, eu vou comentar aqui com vocês. A Fundação Casa Grande, né, é um projeto que existe lá em Nova Olinda, né, que fica na região do Cariri. É um projeto extremamente interessante. Eu conheci esse projeto só, assim, de vídeos no YouTube, dessa minha colega, que, na verdade, é mais do que uma colega, ela é uma amiga minha da Unifor, né, e que ela já vinha fazendo a pesquisa dela, já está terminando a tese agora de doutorado dela, né, e ela já fazia estudos na fundação. E eu conheci a fundação agora, em dezembro, a partir de uma viagem, né, que eu fui, ela, e um outro grupo de professores da Unifor, em paralelo, tá, a um projeto da Unifor chamado Pau de Arara. Vocês já ouviram falar no projeto Pau de Arara da Unifor? Não? É um projeto que tem alunos e professores de várias áreas, mas é muito mais próximo
Valha-me Deus, gente. Só um minuto que eu vou dar uma pausa aqui na nossa gravação. Só um minutinho, tá? Interromper a gravação.